Para mim não existe uma cultura melhor ou uma cultura pior. Existe a cultura. O que eu acho que é muito ruim é quando a empresa não tem cultura. Você fala, como assim a empresa não tem cultura? É como se ela não tivesse cara, não tivesse rosto. Yuri nasceu na Bahia e iniciou sua carreira na ExxonMobil, onde permaneceu por 20 anos em diversas posições no Brasil e no exterior. Em 2010, aceitou seu primeiro desafio como CEO do Burger King no Brasil, naquele momento com 47 lojas. Nos anos seguintes, a marca expandiu rapidamente, abriu capital na Bolsa Brasileira em 2018 e hoje passa de 900 lojas, além da aquisição da rede Popeyes com 50 restaurantes. Está começando agora o IPO Cast Convida, mais um podcast do IPO Brasil. Aqui convidamos pessoas com carreiras e histórias brilhantes que fazem a diferença. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBIS Early Adapters, CashMe, crédito que impulsiona planos, sonhos e você, Exame, e Icor, especialista em aceleração digital. Olá, bem-vindos ao IPO Convida. Hoje aqui com meu amigo querido Ventura Alonso Pires, com um traje casual day. Hoje não está com a conhecida camisa branca de botão. Prazer, Doni, estar aqui novamente com você. Hoje é o IPO Convida, então eu vim mais casual hoje, né? Fala. Olha, temos hoje um orgulho e um prazer. O Doni vai apresentar o Yuri, contar um pouquinho da nossa carreira, os nossos colegas IPOers, a gente abrir o Convida para pessoas excepcionais, né, Yuri? Histórias bacanas, né? Histórias legais. Então eu vou apresentar nosso entrevistado de hoje aqui, baiano, formado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Salvador, MBA em Direito da Economia da empresa na FGV, alguns cursos de liderança em universidades nos Estados Unidos, a Thunderbird Executive School, em Phoenix, a Kenan Flagler Business School, na Carolina do Norte. Foi por 20 anos funcionário da ExxonMobil Brasil, em diversos cargos na área de vendas, operações, marketing, planejamento e customer service. E em 2010, enfrentou um grande desafio aí, entrando no Burger King Brasil, né? BK Brasil, master franqueado do Brasil. Tornou-se CEO em 2011 e, nesse período, um pequeno crescimento do Burger King, né? Saiu de 47 lojas para 900 lojas, 900 restaurantes. Fantástico. Tornando-se aí uma das marcas preferidas do brasileiro, né? Abriu capital na Bolsa Brasileira em 2018 e foi CEO do Burger King até 2022. Isso é uma história que ele vai contar para a gente hoje, que é a transição de carreira, né? Ocupar a posição de CEO por muitos anos e preparar a sucessão para passar a ser o board member do Burger King no Brasil. E Yuri Miranda, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, Ventura, obrigado, Duane. Um prazer estar aqui hoje no IPO Convida. Você lendo aí esse currículo todo, dá até orgulho, mas é um cidadão comum, buscando o sonho, correndo atrás, trabalhando duro todo dia. Maravilhoso. A gente se conheceu num curso da Fundação Dom Cabral, alguns meses atrás, e eu fiquei muito impressionado com a simplicidade, como você lida com as coisas, e isso chama muito a nossa atenção. Eu acho que grandes líderes acabam se sobressaindo muito quando dão espaço para outras pessoas, né? Então, super obrigado por estar aqui com a gente. Aqui no podcast, a gente costuma contar a nossa jornada desde o início, né? Eu queria que você falasse como é que foi a sua origem, né? De onde você veio, como a gente fala aqui, né, Ventura, do que você é feito. Você sabe que quando eu fui entrar no Burger King Corporation, o Chief People Office lá em Miami, ele foi me entrevistar e a primeira pergunta que ele me fez foi essa pergunta assim, me conta a sua história. Aí eu cheguei e disse assim, bom, eu sou formado ali. Você nasceu formado? Aí eu falei, não. Ele pediu para você me contar a sua história. Tá bom, então eu nasci, melhorou. Então eu me senti meio que a entrevista lá para entrar no Burger King lá em 2010. Tá? Bom, eu sou baiano, como você mencionou, minha família é de lá, casado, tenho 2 filhos. Sou casado com uma baiana, tenho um filho carioca e uma filha curitibana, porque eu mudei tanto pelo Brasil aí e também morei fora que a gente acabou
conhecendo um pouquinho de cada lugar. Tá? Uma das coisas que eu aprendi nesse momento todo, eu cheguei em um período de 13 anos, eu tinha me mudado mais de 10 vezes de cidade. E essa é um dos aprendizados que a gente leva. Minha esposa sempre disse, e agora, o que a gente vai fazer nessa cidade nova? Eu disse, todo lugar tem coisas boas e coisas ruins. Se você se pegar só nas coisas ruins, você vai ser eternamente... E tenha certeza que tem coisas boas onde a gente está indo. E sempre olhar e dar mais foco nas coisas boas foi uma coisa que a gente aprendeu nessa vida, sempre mudando, mas procurando valorizar aquelas coisas de bom que sempre existem nos lugares. Tá? Me formei, estagiei, fiz uma carreira, como você disse, de 20 anos na ExxonMobil, procurei aprender um pouco de tudo. E uma coisa que sempre me moveu foi desafio. Eu sempre estava correndo atrás de alguma coisa a mais que eu pudesse aprender nessas posições inteiras. Então, já morei no interior da Bahia, em um primeiro lugar que eu morei, que não tinha nem lugar direito para colocar carro. Aliás, não tinha nem carro, só tinha um carro da empresa. Dirigia mais de 6 mil quilômetros por mês, visitando postos. Trabalhei em network planning, trabalhei em relações governamentais, em customer service. E em 2010 veio uma oportunidade de construir uma coisa grande, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui. E eu achei que estava um momento, depois de 20 anos, de dar um outro passo e de crescer mais. Tá? Mas eu acho que essa é uma história que a gente vai contar mais detalhes aqui hoje. Fantástico, Yuri. Já começa pela baianidade, que é um dos estados que eu mais gosto do Brasil. Eu não sou muito regionalista. O Duane é curitibano, né? Mas assim, tudo que a gente sobe, a Bahia é rei, né? É lindo. Eu acho que quando você fala que você sai do petróleo, da indústria de petróleo, e vai para a indústria do Burger King, é uma mudança total. Então mostra sua ousadia, né, Yuri? Queria ouvir um pouquinho do Duane dele. Como que é esse mercado que você sai de petróleo e vai para um fast food, para o chain de loja, serviço e alimentação, né? Deve ser um mindset muito diferente, né? Tem uma certa similaridade, Ventura, pelo seguinte, uma das coisas, os últimos anos que eu tive na ExxonMobil, eu estava cuidando de lojas de conveniência e operação de postos próprios, tá? Que era um negócio 24 horas, tinha... uma loja de conveniência lá, na época On The Run, tinha mais de 3.500 SKUs, né? Tipos, unidades de vendas, produtos. E era um negócio 24 horas, varejo, né? A gente vendia mais quando as pessoas se divertiam, que tem uma similaridade muito grande com a questão de retail e de fast food, né? Então, essa veio um pouco do aprendizado. Essa carreira também na ExxonMobil, uma das posições que eu tive lá foi o responsável por uma subsidiária que cuidava da operação dos postos próprios, né? Então, era como se fosse uma empresa de varejo dentro de uma empresa de combustível e eu tocava essa empresa, né? E isso me ajudou também a ter uma visão mais holística e completa de vários processos. Não só da parte de venda, não só da parte de marketing, mas a parte tributária, a parte de gente, a parte de gestão, a parte de finanças, a parte de fiscal, né? Então, você consegue ter uma visão um pouco mais ampla, o que me capacitou, vamos falar assim, e além disso, também com um grande número de pessoas, né? Porque os postos têm muitas pessoas, então você consegue estar se relacionando do presidente da empresa principal ao pessoal do posto. Então, também tem que ter uma linguagem de liderança ampla, né? E aí casou com essa oportunidade do Burger King, onde a gente conseguiu ampliar esse conhecimento que tinha vindo de lá. Então, não era tão diferente assim. Desafio grande, sem dúvida nenhuma, né? Você sair de um negócio que tinha 100 anos... A ExxonMobil tinha 100 anos no Brasil, consolidado, uma empresa multinacional, para uma proposta, uma startup, que, sinceramente, o que eu mais ouvi no começo, eu mais meus sócios, éramos 12 pessoas na época, sentados numa mesa, esse era o escritório da gente, eu me lembro, era uma mesa e 12 pessoas sentadas, né? A gente tinha um private equity que colocou dinheiro na gente, né? Eu costumo dizer que a gente tinha muita vontade e pouco juízo, né? Dinheiro no banco, muita vontade e pouco juízo, e a gente olhava para o lado de fora, tinha um gigante, né? Que estava presente na vida de todos os brasileiros há 30 anos,
que tinha uma preferência absoluta, e quando a gente dizia o que a gente queria fazer, as pessoas davam risada e se fazia aquele famoso aham, sei, aham. Enfrentar o McDonald's, é isso. Sei. Era um gigante. Não posso falar o nome, né? Não. Aquele que não se pode falar o nome. Então, foi um projeto... E, de novo, não é um projeto de uma pessoa, é um projeto de 12 pessoas sentado em uma mesa. Ninguém faz nada sozinho. Acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer, já falei para a Dona uma vez, que liderança, para mim, o melhor conceito de liderança, para mim, líder é aquele que entrega resultado através das pessoas e da forma correta. Essa foi uma das coisas que sempre... Escutei isso do professor Falcone. Um dia fiquei pensando e eu venho levando isso há muito, muito tempo, e eu acho que é isso que faz sentido. Yuri, eu queria voltar um pouco, porque essa formação, né, como líder, ela precede de uma formação familiar, né? Pai, mãe. Eu queria que você falasse um pouco do seu pai, da sua mãe, da sua família, do seu núcleo original familiar. Eu acho que essa é uma pergunta assim, fundamental na vida da gente. E, de novo, você me lembra... O nome dele era Peter Smith, que me entrevistou lá, que eu vim entender o motivo da pergunta dele alguns anos depois, é exatamente o que você está fazendo agora. Eu acho que muito do que a gente acho que muito não, o que a gente né, como profissional, como esposo, como pai, vem lá de trás. Se Freud estava certo sobre a origem da infância, eu não sei, mas muito vem disso. Então, sua pergunta faz todo sentido. Sou filho de uma família de classe média. O maior patrimônio que meus pais puderam me dar, como meu pai me dizia, não foi herança, não, a maior herança dele foi me possibilitar estudar. Tá? Ele vivia dizendo, estude, que é por aí. E eu também vinha de uma família onde a palavra valores sempre foi muito forte. Muito forte. Eu acho que isso foi construído... E aí casa com a história do professor Falcone em dizer que líder é aquele que entrega resultado, né? Então, a família dizia, o teu resultado é estude, né? Vou lá para trás, então estude, da forma correta, e aí vem com o valor, né, de fazer as coisas da forma correta, e através das pessoas. Eu acho que quando você está em uma unidade familiar, aquela acaba sendo as pessoas. Então, dá para você traduzir isso lá de trás até a maneira como você trabalha hoje. Então, eu vim de uma família de classe média, estudei, me formei. Quando eu me formei, eu peguei, me lembro que até hoje, uma pasta, tá? Fui morar em um apartamento que não tinha nenhum móvel, também não tinha dinheiro para comprar nenhum móvel na época. Meu primeiro 13º foi um videocassete, que eu acho que os mais novos não vão nem entender o que era videocassete na época, uma televisão e uma cama. Tá? Era isso que tinha, e aí daí em diante a gente vem construindo e sempre vendo as oportunidades. Quantas e quantas vezes a oportunidade foi, olha, tem uma outra oportunidade em um novo lugar aqui. Vamos para outro lugar, vamos tentar, vamos se adaptar. Eu acho que a adaptabilidade é uma palavra também bastante importante nessa história inteira de liderança. Né? Você se mudar, se adaptar a novos desafios, como o Ventura perguntou, a novas pessoas, a novos lugares. Né? Talvez essa seja a maior característica da liderança que eu penso hoje, a capacidade de adaptabilidade, como o mundo e como as coisas estão mudando rápido, né? Que vem lá de trás também. E qual era a profissão do seu pai? Meu pai era advogado, minha mãe é artista plástica. Então, tem uma veia aí também de advogado. Meu avô era advogado. Um casal de advogado e um artista plástico. Artista, né? Isso artista. Dois artistas, exatamente. Artistas. Você também tem uma artista em casa, só que é artista advogado também. Também. Nós somos o casal de advogados em casa. E são sócios e trabalham juntos, né? Quantos anos, Ventura? 26. 26 anos. 26 anos. E funciona bem? Funciona bem. Tem ISO 9002 desde 2008. Aí separou todas as matrizes RACE, KPIs e ISO 9002 da empresa ou da família? Não, na empresa. aí introjeta na família, né, Doni? É meio introjetado, né? Exatamente, na forma dos filhos estudarem, né? Resultado, KPI, propósito, destino, visão, né? Mas não é fácil. Família tem que ser muito coração, né? Isso aí. A gente brinca um pouco, Yuri. Meu pai é português, minha mãe espanhola, galega, né? Os dois fugidos da guerra, né? Então,
é toda a tradição do migrante fugido, né? Então isso introjeta o que a gente é feito, né? Sem dúvida alguma. Com certeza. Irmãos também? Tenho 2 irmãs. Tá? E como é que são as idades? Você está em que momento? Eu sou o mais velho. Eu tenho uma irmã que é marketing, empreendedora, também está com a empresa própria. E uma outra que é advogada, seguiu aí o lado do pai. Tá? Tem uma diferença de idade de 2 anos para minha irmã mais velha e depois 10 anos para minha irmã mais nova. E, Yuri, como é que a que você atribui esse espírito empreendedor? Porque quando você está num ambiente, por mais que a família, né, seja responsável pela educação, a forma como você vai usar essa educação, ela pode ser muito diferente, né? Você pode, por exemplo, tomar a decisão de fazer um concurso público e virar um funcionário público, né? Porque você preza pela estabilidade e tudo mais. Ou você pode ser mais arrojado e buscar desafios de empreender, de se locomover, né? Como você falou, buscar os desafios, né? Enxergar onde estavam os desafios. O que te leva a pensar, de onde veio essa veia mais empreendedora, essa atitude de se movimentar? Eu acredito que essa história de empreendedor, ele mais do que uma posição, é um mindset. Eu acho que você pode ser empreendedor, inclusive em uma empresa pública. Então, eu considero isso muito mais como mindset. Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, ExxonMobil, uma empresa secular, né, tradicionalíssima, né, cheia de processos. Cultura tradicional. Cultura. E uma startup. Como é que você consegue transacionar em 2 mundos? Mudou o chip, mudou a cabeça. Tanto na ExxonMobil quanto na BK, tá? Era a mesma pessoa. Não teve bipolaridade, não. Tá? Era a mesma pessoa. Só que a cabeça, o mindset sempre foi o mesmo. Mesmo aqui numa estrutura mais, eu diria, ortodoxa, tá? A minha cabeça sempre foi, meu mindset sempre foi de visão de dono. E o que é visão de dono? Essa é uma palavra bem legal. O que é visão de dono? Às vezes as pessoas associam dono só com empreendedorismo. Não. Você pode ser o dono da sua carreira. Quem diz que a empresa é a dona de sua carreira? Você pode estar em qualquer lugar e buscar ser o dono de sua carreira. Como é que você é o dono de sua carreira? Você é o dono de sua carreira através de você dizer, poxa, qual é o próximo passo que eu quero dar? Não importa onde eu estou, eu quero esse passo. O que eu preciso para fazer esse passo, independente se outros não fizerem? Como é que eu me capacito? Eu me lembro na ExxonMobil, por exemplo, que eu trabalhava numa empresa americana, que eu tinha inglês básico, de cursinho de inglês. Tá? Eu falei, poxa, eu não vou conseguir uma posição fora do Brasil, eu não vou conseguir uma posição gerencial. O que eu preciso fazer? Lógico, eu preciso aprender inglês. Tá? Bom, a companhia banca 6 meses de inglês. É o suficiente? Não. Terminado isso, eu peguei o que eu ganhava e fui ter 2 professores de inglês. Um para gramática e um para conversação, pagando no meu bolso, chegando no escritório às 6 horas da manhã para poder ter aula bancando. As pessoas, por que você está fazendo isso? Porque eu estou sendo dono da minha carreira. Tá? Então, essa visão de empreendedor, para mim, é a questão de visão do dono. Dono é aquele que... Você é o dono da sua casa? A Ventura é dono da uma esposa, lógico. Tá? Às vezes você, né, obedece mais do que manda, mas, enfim, por que você apaga a luz da sua casa? Por quê? Porque dói no bolso. Dói em que bolso? No teu bolso. Tá? E por que você faz isso na tua casa e você não faz isso aqui? Ou em qualquer lugar que você esteja? Por que a cabeça tem que ser diferente? Aí a gente volta um pouco na história que você me perguntou de família, de cultura. Não é questão de ser mão fechada, é questão de razoabilidade. Por que você trata a sua vida pessoal de uma maneira e trata a sua vida profissional de outra? Tá? Então, essa é um pouco da cabeça do empreendedorismo, tá? De ter uma visão de dono, não importa onde você está. Tá? Vou dar um outro passo, acabei de dar um outro passo, saí de uma posição executiva, fui para uma posição de conselho. Tá? Não tem a menor dúvida que na posição de conselho meu mindset vai ser o mesmo. Tá? Visão de dono. Buscar o que é o melhor. Melhor para quem? Melhor para aquela empresa, melhor para aquele negócio, melhor para sua família, melhor... Essa, para mim, é a visão de empreendedor. Seja em uma empresa pública, seja com um negócio que você começou a fazer em uma startup.
Duane, acho que passa por conceitos fundamentais dentro do ser, né, de valores. Eu acho que o Yuri colocou muito bem o mindset, né? Então, o mindset faz como você encara as coisas. Perfeito, fantástico. E a visão de liderança de agir, né, através dos outros e conseguir o resultado, né? Isso é interessante, porque hoje em dia, e até o encarreiramento, né, eu vejo lá no escritório, a gente tem 160 pessoas, e eu vejo nas empresas, o RH, o GGC, o Cultura e People é responsável pelo encarreiramento, né? E é exatamente, acho que o contrário que ele está colocando, né, Yuri? Muito bom essa perspectiva, que você é o dono de você mesmo e do seu destino, né? Então, faça por você, né? Eu costumava dizer lá que seja o CEO da sua carreira. Seja o CEO da sua carreira, fantástico. E assim você fez vários CEOs embaixo ali crescendo. Vamos falar um pouquinho, né, do crescimento dessa história brilhante, de 40 e poucas lojas para 1.000 lojas, né? Não, bacana, Yuri, esse ponto, né, da forma como você vê o mundo, de certa forma simplifica os desafios que aparecem na sua frente, porque o centro de decisões, o centro de forma de pensar, ele é parecido, ou seja, você não está mudando a sua visão do que você acredita e, eventualmente, se você for, durante a sua carreira, ocupando outros mercados ou empresas diferentes, você leva aquilo com você, aquilo é tua rocha, teu centro e segue em frente, né? E queria que você falasse agora pra gente um pouco do projeto Burger King, né? Como é que você foi parar nesse projeto? Quem eram os atores, quem estava envolvido, tamanhos, enfim, bastidores, coisas que você não falou para ninguém ainda. Queria que você falasse aqui pra gente. Pô, coisa que eu não contei para ninguém ainda. Pô, essa tá difícil. Eu vou fazer um link disso com o que eu estou vivendo, né? 20 anos de ExxonMobil, tá? Eu estava em uma posição... faltava eu aprender uma parte que era uma parte de processo. Eu já tinha trabalhado muito na linha de frente e dizia que faltava, por isso seja o CEO da sua carreira, faltava a parte de processo, né? Então, eu queria muito fazer a parte de processo. E aí, a minha última posição lá, eu passei 3 anos como Customer Service Manager para 44 países, que tinha um centro em Curitiba. Tá? Morei em Curitiba 3 anos, por isso minha filha é curitibana. E aí, dali, eu aprendi muito de processo. Muito. Tá? E aí, eu fiquei pensando qual era o meu próximo passo depois de 20 anos. Tá? E aí surgiu essa oportunidade do Burger King, as pessoas me chamaram e disseram, tem um projeto, e mostraram o projeto, eu passei um tempo analisando o projeto. Tá? Tava bem lá, provavelmente me aposentaria na ExxonMobil. Eu falei, olha, eu acho que está na hora de, talvez, a inquietude de uma mindset de estar sempre crescendo, aprendendo alguma coisa. Eu falei, olha, está na hora de fazer alguma coisa diferente. E reunindo tudo que eu aprendi aqui. Tá? Aceitei o convite, vim ser General Manager para o Brasil. Tá? Isso foi em maio. Quando foi em outubro desse mesmo ano, a 3G comprou a Burger King lá fora. Tá? Eu conheci o pessoal, inclusive conheci o CEO em um voo de Miami para São Paulo, e depois ele tinha um avião lá da empresa que ia para Curitiba e me deu uma carona. Você mora em Curitiba? Vamos aqui que você vai me contando o que você vai fazer. Tá? Contei para ele, eu conheci ali, contei para ele no voo. Estava sendo entrevistado, na verdade. Ali poderia ter continuado ou poderia não ter continuado. Aí eu me lembro que ele virou e perguntou, e aí, o que você está pensando para o Brasil? Eu falei, estou pensando isso, e tal, gostou e tal. Muitos anos depois, ele confessou para mim, se tornando amigos, ele virou e disse que ligou para o pessoal lá e disse, achamos o cara certo para o Brasil. Tá? Eu sem saber que em um voo de 40 minutos, ali foi decidido se eu ficava ou não ficava. Bom, beleza. Aí começamos a trabalhar. Na época, a gente tinha o escritório, era na Berrini. Na Berrini, que desde no começo, quando eu entrei no negócio, falei, poxa, vender hambúrguer e batata frita com escritório na Berrini não combina. Isso não é coisa de quem vende batata frita e hambúrguer pagando, sei lá, quantos mil por mês. Eu falei, não. Isso não funciona.
Tá? Aí conseguimos um lugar pela metade do preço, com ISS mais barato e tal. E eu apresentar o primeiro projeto desde que o pessoal tinha comprado lá, que era trocar o escritório. Pô, preparei um PowerPoint, análises, fluxo de caixa, investimento. Porque, os caras são bons, né? São donos de um monte de coisa. Que eu vou fazer? Referência, né? No mercado de private equity. Não sei o que e tal. Estou eu lá, chego tal. Então estavam os dois lá, eu fazendo a apresentação. Quando eu boto o meu primeiro slide, 50 páginas, eu boto a primeira página, aí começa a falar, eles viram para mim e dizem: o que você quer? Aí é adaptabilidade. Fiz a leitura rápida, desliguei o computador, falei, já entendi como é que a banda vai tocar. Eu quero R$200 mil, te pago em 1 ano e meio. Aí um olhou para a cara do outro, deu risada. Por quê? Por isso. A reunião não demorou 5 minutos. Tá feito, daqui a 1 ano e meio a gente conversa. E com 1 ano e meio, eu me lembrei da história. Já tinha mudado, já tinha tudo. Voltei lá e disse, tá aqui, pá. Perfeito. Prestei conta do negócio, próximo assunto. Tá aqui o payback. Então, tá aqui, e foi assim que eu comecei a dizer, olha, já entendi como a coisa vai funcionar aqui, e bateu muito a maneira de pensar. Tá? Aí, novamente, visão de dono, o que é melhor para a empresa. Tá? Foi depois que a gente decidiu aonde a empresa, qual era o melhor lugar para a empresa estar naquele momento, aí que eu decidi onde ia morar. E aí que eu fui morar lá. Antes eu estava morando em um flat. Daí, como é o nome da sua esposa? Rita. Aí você falou para Rita, agora eu acho que a gente vai ficar um tempo num único lugar, né? Eu confesso que dessa vez a gente está morando em São Paulo é a segunda vez que a gente mora em São Paulo, mas dessa vez a gente está morando em São Paulo desde janeiro de 2011. Né? Então já vão quase 13 anos, né? 13 anos. Quase 13 anos. Já. Daí essa sede que você mudou, desculpa, imagina. Essa sede atual? Não, a gente depois teve, porque a gente começou com 12 pessoas, né? A Berrini. A gente saiu da Berrini, aí fomos lá, quando a gente montou a JV com mais meus sócios, a gente tinha esse escritório lá, mas eram 12 pessoas no escritório. Hoje a gente tem 15 mil colaboradores. A gente mudou de escritório, fomos para um escritório um pouquinho... um escritório maior, tá? Uma cara mais moderna aí para o pessoal, mas com o mesmo espírito do que quando a gente começou em 2011. Tudo aberto, e aí não é só por uma questão de gestão, modernidade, é pela proximidade. Eu acho que a gente começou com uma startup como todos nós se falávamos, estavam todos próximos, tá? Esse é um negócio que a gente não perdeu. Então, eu me lembro que meus sócios, de vez em quando, diziam, Yuri, você não pode chegar assim na mesa de um analista. E eu disse, por que não? Se eu fazia isso em 2011. Não, mas agora a gente é uma empresa... Não, continua sendo a mesma coisa. Uhum. Esse espírito não pode mudar, sabe o que você é. Uhum. Então, de novo, volto na sua história da família lá de trás, como é que você, apesar de você ir crescendo, como é que tem certos traços que você mantém vivos. E aí você vai construindo a cultura, cara. A cultura se constrói assim, não é de um dia para o outro. Eu acredito muito na história do walk the talk. Tem uma história legal, que durante 12 anos eu usei crachá. Eu durava crachá todos os dias. Todos os dias. E aí você vai pensar, mas por que você perguntava para mim? Presidente da empresa e tal. Meus sócios também usavam crachá. Por quê? Eu disse, quando a gente vai num restaurante, vai visitar o gerente, o que a gente cobra do gerente? Ele esteja com crachá. Por que ele tem que estar com crachá? Para o cliente saber com quem falar. Como é que eu vou chegar num restaurante e dizer, você está sem seu crachá? Uhum. Uhum. E eu não vou estar vigiando crachá. Quer dizer, vale para ele, mas não vale para mim. Não vale para mim por quê? Porque eu sou presidente. O cara pode até entender. Não, ele é presidente, não precisa usar crachá. Mas que maior prova eu posso dar para a pessoa de walk the talk se você fazer exatamente aquilo que você está pedindo aos outros para você fazer? Então, esse é um negócio que você vai construindo de cultura. Yuri, essa questão de começar um negócio, né, uma startup, e assim, partir de 47 lojas para 900 lojas,
trabalhando com um grupo de empreendedores que tem uma visão de resultado e pragmatismo fortes, né? E vocês estavam entrando no mercado de um gigante, né? Estabelecido, com marca mundial, né? Fala um pouco dos desafios ali de começar a crescer esse negócio, investir mais, reação da concorrência nos lugares. Eu queria entender como é que foi essa trilha aí. Só um pouquinho antes, Duane, isso me lembra um pouquinho o mercado de farmácia, né? Porque tem uma esquina, na outra esquina tem outra. Né? Então, assim, esse mercado é mais ou menos semelhante, né, Yuri? Deve ter muita história aí para você. A impressão que eu tenho é que é um jogo de war. Lembra do jogo de war? Que você vai botando as pecinhas ali, ocupando os espaços, né? Sim. Parece com isso. Eu acredito que o negócio ele precisa começar com uma análise bem detalhada no mercado. Acho que toda startup, a chance dela está no quão aderente, não vai estar 100%, porque todo business plan nunca é 100%. Você vai estar revisando ele sempre. Aliás, se você não precisar revisar, eu acho até que tem alguma coisa errada, porque o tempo muda, as coisas mudam. Então, tudo começa para você você entrar em um negócio que você enxerga qual é o potencial e por que aquele potencial existe. Aí depois você vai colocar as pessoas, e pessoas é um capítulo... As pessoas menosprezam esse capítulo de pessoas, mas eu te diria que você pode botar o melhor capital do mundo que você tiver, toda a grana do mundo que você tiver. Você pode pegar 2 negócios, um que deu certo, o outro que deu certo. Eu aposto com você que se os 2 tiverem a mesma grana, a diferença total são as pessoas. Isso a gente vai aprender ao longo do tempo. Tá? Mas o que a gente enxergava naquela época do ano? A gente enxergava o seguinte, poxa, tem um cara no Brasil que domina um mercado de 200 milhões de habitantes, de um produto que é um produto que a maioria das pessoas come, ainda mais em 2011. Tá? É uma coisa simples, por isso a maioria das pessoas come. Tá? Carne, pão e queijo. A maioria das pessoas come carne, pão e queijo. Tá? Então, tem um potencial muito grande. O potencial é tão grande que você tem um líder que se acostumou com a posição de liderança e pode se dar ao luxo de crescer na velocidade que ele julgar necessário. Já outros olham e dizem, poxa, esse líder é tão grande, está tão forte, que eu não tenho como competir. Aí entra a visão, né, de dono, de desafio, de empreendedorismo, de um grupo de pessoas que tinham skills diferentes, todos eram diferentes de mim. Eu costumo dizer que era uma coxa de retalho, mas que lá atrás, ou lá embaixo, tinham valores parecidos, mas tinham skills diferentes. Né? E a gente olhava, por que esse negócio tem oportunidade? Primeiro, a gente enxergava desde aquela época que era um mercado onde existiam mais pessoas, cada vez mais, vivendo sozinhas, que a alimentação fora do lar era um negócio que ia crescer, e quando você pegava o Kager na época de crescimento de alimentação fora do lar, vinha crescendo, ou seja, como as pessoas estão morando sozinhas, estão saindo mais de casa, etc., você precisa comer na rua. E o tempo de comida era cada vez mais curto. Então você precisa de alguma coisa que fosse rápida, que fosse conveniente, mas que tivesse qualidade. Tá? Mobilidade. A mobilidade urbana em grandes centros, naquela época já era um problema, não era só São Paulo. Eu morei em Curitiba, tua cidade, Eduardo. Eu me lembro em Curitiba, quando eu cheguei em Curitiba, tem uns 15 anos, que eu chegava para um curitibano e dizia assim, vamos ali, ele perguntava qual é a distância. Se fosse mais que 10 minutos, era longe. Qualquer coisa, mais de 10 minutos de Curitiba era longe. Qualquer Uber que dá mais de R$10 é longe. Isso aí, essa é outra... Mas, fazendo um reparo aqui, eu não sou nascido em Curitiba, moro há 14 anos lá, mas sou carioca. Pois é.
Morei no Rio também. Você imagina o que era... Uma filha sua nasceu no Rio, né? Nasceu. Morei no Rio, você imagina que era sair da Barra da Tijuca e trabalhar na Cinelândia e voltar. Mas isso é outra história. Várias horas do dia. Então, né? a mobilidade era uma questão também que fazia com que as pessoas não pudessem fazer o que faziam em Curitiba, o que faziam em Salvador, o que faziam em Recife antigamente, que era, na hora do almoço, onde eles iam almoçar, antigamente, em casa. Ou seja, a realidade de São Paulo, que aqui você passa o dia, não era essa a realidade nos outros capitais. E as capitais foram mudando pela questão da mobilidade. Então, a gente, tem uma série de tendências econômicas e demográficas, by the way, econômicas, que é o ticket, é um ticket acessível. Né? Então, tem uma oportunidade de negócio. Como a gente pode se diferenciar? Essa é a pergunta. De alguém que está lá, onde a maioria das pessoas, quando era criança, fez uma festinha de aniversário e tem um link psicológico e emocional fortíssimo. Bom, tanto era assim, que eu me lembro que uma das primeiras reuniões que a gente teve lá em 2010, 2011, quando a gente sentou em um fornecedor de carne, e esse eu não vou dizer o nome, tá? A gente tinha uma linha de produtos na época. E a gente virou e disse, olha, esse aqui é o plano da gente. A gente quer ter 700 restaurantes em 10 anos, que era o plano. 700. Olhou para cá da gente e fez, famoso aham. Sei. Garotada, né? Porra. Calça jeans, sapatênis, sei. E aí eu queria ver como é que vai ser o investimento para suprir a gente. A resposta dele foi... Primeiro, essa linha de produto não vendo mais para vocês são muito pequenos. Segundo, cresçam primeiro, depois apareçam. Uau. Essa foi a resposta. E não foi de um só fornecedor que a gente escutou isso. Tiveram outros que acreditaram na gente e disseram, poxa, gostei do papo. Gostei da maneira como trabalham. A gente, no primeiro ano, quando a gente disse... Era agosto que a gente disse, nós vamos abrir 12 restaurantes até o final do ano. Mas é agosto. Vocês acabaram de criar a empresa. Nós vamos abrir. E nós entregamos os 12 restaurantes no final do ano. As pessoas, tem alguma coisa diferente aqui. E que no ano seguinte a gente abriu 60 e depois a gente abriu uma média de 100 por ano. As pessoas começaram a levar a gente mais a sério. Tá? E ver que a gente realmente estava trabalhando para fazer isso. Então tem uma questão de credibilidade. E aí a gente falou o seguinte, como é que a gente pode criar, em um mercado que tem potencial, como é que a gente cria uma marca nova? E aí tem algumas coisas interessantes que eu poderia passar uma manhã contando para vocês, mas eu acho que uma coisa boa para falar é essa primeira mesa, essa mesa aqui, a gente sentado, né, e meus sócios lá, todo mundo sentado. Veio o Ariel, né, que hoje é o CEO, na época era de marketing, trouxe a primeira campanha de marketing para apresentar para a gente. A primeira que a gente teve dinheiro para fazer. Ele trouxe. Nem era televisão na época. Trouxe, botou em cima, então todos sentados lá, o cara de finanças, o cara de desenvolvimento, a pessoa de gente de gestão, né? O cara de operações, todo mundo sentado lá. Tinha mais cacique do que índio naquela época. Tá? Mas era assim, a gente estava crescendo. Ele botou a campanha em cima da mesa. Aí o cara de desenvolvimento, não gostei da música. Aí o outro de operações, poxa, esse nome não ficou legal. O outro, não sei o que, não ficou e tal. Cara, levou 3 horas a reunião, pobre do Ariel quase morre, e chegou no final e disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, a opinião de nós vai ser importante, inclusive a minha, mas não vai valer para nada. Ariel, você traz uma pesquisa quali e uma pesquisa quant. Quali, médio que se constrói de marca, os atributos de marca. E quant, qual é o impacto de venda daquilo que você está fazendo. Você vai trazer essas duas pesquisas e vai trazer em cima da mesa. Se fizesse sentido a quali e a quant, não importa o que a gente falar nessa mesa, você tem aprovação. E foi assim, de lá até hoje. Inclusive, propagandas que o board, às vezes, não estava de acordo. Está aqui as pesquisas. Vamos em frente. Com o tempo, depois eu vim descobrir que o Ariel tinha pesquisa para tudo dentro da gaveta dele, mas essa é outra história. Tá? Mas a gente vinha seguindo e vem seguindo. Então, esse é um pouco da história de como usar metodologia,
não foi só um bando de jovens sem juízo querendo fazer alguma coisa. A gente sempre acreditou muito na análise, no estudo, nos dados, deixando um pouco a opinião do eu acho, eu penso. Quando você coloca uma propaganda no meio da mesa, você tem a opinião tua, da tua mulher, do teu filho, da tua avó, do teu vizinho. Você está falando para um monte de gente. E qual o embasamento técnico que essas pessoas têm para estar falando aquilo? E olha como você transfere aquilo para a vida da empresa e para o resultado da empresa. É muito emocional. Então, desconecta. Eu já foi muita propaganda pro ar que eu dizia não gostei. E que foi um sucesso. Como também já enfrentamos o board. Eu me lembro uma vez que veio uma propaganda que a gente colocou a primeira drag queen em um comercial nacional. A gente foi lá pro board e mostrou essa propaganda que a gente vai colocar. O board. De jeito nenhum. Não, por que de jeito nenhum? Não, porque a gente pode ser mal interpretado, porque... Não, mas a gente tem as pesquisas. Tá? Não, a responsabilidade é nossa. Tá bom, vocês sabem o que vocês estão fazendo, mas se não der certo, já sabe. Tá bom. Naquele dia eu fui dormir e disse... E foi Comprei um sucesso. Uma briga grande. Comprei uma briga grande. Sucesso. E a gente mediu, como também teve de vezes que deu errado, que a gente teve que botar a mão lá, dar a mão palmatória, fizemos errado, aprendemos e vamos para frente. Tá? Então, você foi construindo com base em números, com base de um potencial de mercado, com base em pessoas que estavam alinhadas no objetivo comum. A vida delas todas dependiam do sucesso da empresa. A nossa remuneração, que ia do gerente de restaurante até o presidente. O gerente de restaurante nosso, para vocês terem uma ideia, nós fomos o primeiro a fazer isso completamente diferente do mercado. 70% da remuneração do gerente de restaurante dependia do resultado do restaurante. 70%. O mercado era exatamente o contrário. Tinha menos de 10% de atrelado ao resultado do restaurante. Menos de 10%. O resto era fixo. E vocês começaram a abrir franquias também. Então, você tinha um restaurante proprietário e franquias. Então, são dois... Isso pode falar que são dois business diferentes ou não? Esse é um ponto excelente, Ventura. Isso entra na estratégia de construção. Não são dois business. A pergunta é, quando você ou Duane entra em um restaurante nosso, qual é o CNPJ? Faz alguma diferença para vocês, com o cliente? Nenhum. E são vocês que fazem a gente... crescer o negócio é o cliente. E não é retórica, não. Tá? Não tem diferença nenhuma. Okay. Então, da porta para trás, ou do balcão para trás, você tem que tratar aquilo como um business. Não adianta se você está construindo, como a gente queria construir a marca de uma maneira, se um pedaço vai para aqui e outro pedaço vai para aqui. Então, essa foi uma das estratégias da gente. A gente começou a crescer mais a operação própria, operada pela gente, sim, mas com algum crescimento de franqueado. A nossa era muito mais rápida pelo capital e a gente tinha uma visão de mais longo prazo, dizendo quais são as coisas que talvez eu tenha que sacrificar de curto prazo para construir uma empresa que vai ser uma das preferidas no mercado de fast food brasileiro. Às vezes o franqueado, e eu faria isso se tivesse no lugar dele, tem uma visão mais de curto prazo, porque ele tem uma loja, depende de um P&L. A gente, quando está construindo uma marca, faz um investimento pensando... E hoje, eles se beneficiam muito do crescimento que a gente teve. A gente consegue comprar... Aquele mesma pessoa que disse que não queria vender antes para a gente é um dos nossos maiores fornecedores hoje. E a gente compra muito. E o preço que a gente consegue pagar hoje pelo tamanho beneficia os franqueados também. Eu acho que o Ventura traz essa visão exatamente da diferença do capital humano por trás da gestão da unidade, né? Que é um capital financeiro menos resiliente, né, mais imediatista, uma visão que, por mais que você tenha uma cultura, não é um funcionário da empresa, é um empreendedor que tem uma outra história. Acho que essas diferenças assim que eu queria que você falasse um pouco, se tem ou não, porque, de repente, vocês criaram toda uma camada de absorver o franqueado que, vamos dizer assim, modula um pouco isso, né, atenua um pouco o impacto disso, né? Na verdade, Ventura, são várias... Cada franqueado tem a sua empresa, tem a sua cultura. Cada empresa tem a sua cultura.
E para mim não existe uma cultura melhor ou uma cultura pior. Existe a cultura. O que eu acho que é muito ruim é quando a empresa não tem cultura. Fala, como assim a empresa não tem cultura? É como se ela não tivesse cara, não tivesse rosto. Seja qual for o rosto. O rosto pode ser branco, preto, amarelo, vermelho, azul, alegre, triste, com raiva, não importa. Mas se você olhar, você identifica um rosto, aquilo é uma cultura. Tá? Não ter cultura é ruim. Então, cada empresa tem uma cultura. Beleza. Independente de serem culturas diferentes, a pergunta é, tá? O que está aqui em cima e a proposta de construção de marca, você concorda? Concorda em construir isso dessa maneira? Tá? Concordo. Ótimo. Welcome to the board. Se não concorda, bicho, não tem nada errado, mas segue o teu caminho, a gente segue o nosso. É tão simples quanto isso. E não tem que ter nenhuma... Acho que a pior coisa é quando a gente não tem esse papo aberto de dizer, olha, é isso que a gente quer. E diga desde o começo. A mesma coisa vale, por exemplo, quando a gente estava contratando a pessoa. Eu me lembro que eu entrevistava, no começo, todas as pessoas que estavam entrando na companhia. Todas. E eu já entrevistei muita gente que eu perguntava assim, poxa, não é o que a gente quer como empresa, a gente sabe quando a gente entra para entrevistar uma pessoa. A gente já tem certeza do que a gente quer. Né? Que é uma pessoa com potencial, uma pessoa honesta. Então, sabemos o que a gente quer. Tá? A grande pergunta não é o que a empresa quer. A grande pergunta que você tem é o que você quer. Sim. Isso é o que eu gasto a maior parte do meu tempo quando eu entrevistava uma pessoa. É tentar entender o que ela quer e saber se o que ela quer vai dar fit com o que ela vai achar na empresa. Já entrevistei pessoas que, na época, diziam, olha, eu quero uma jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, de 9 às 6, e não quero trabalhar no final de semana, então, beleza. Parabéns, você sabe o que você quer da vida. Gosto muito de pessoas que sabem o que é, mas neste negócio aqui, não é. Porque a gente trabalha mais aqui quando as pessoas se divertem. Nós somos um negócio de varejo, de restaurante. Ponto. Então, aqui você vai ser infeliz e aqui você não vai ser produtivo. Beleza. É o mesmo papo que você tem que ter com o franqueado. Tem dinheiro? Tem. Meu amigo, não adianta só ter dinheiro e querer vir aqui fazer um negócio e dizer, não, vou pegar só porque eu tenho dinheiro, vou ser franqueado aqui, vou entregar na mão de terceiro e vou... Não, esse negócio aqui, se você fizer errado no teu restaurante, você não está prejudicando o seu restaurante, você está prejudicando uma marca. Agora, a gente com essa mentalidade de números de acompanhamento, desde 2011, por exemplo, a gente colocou SAP. Na época, SAP, eu me lembro que a gente propôs 3 milhões de reais de investimento, primeiro board, queremos fazer um investimento de 3 milhões de reais. O cara, para quê? Para botar SAP. Aí o cara, você não tem nem restaurante próprio, por que vocês vão botar SAP? Porque a gente vai ter. E aí, no dia que a gente tiver, a gente precisa conectar e ter a visibilidade do que está acontecendo em todos os restaurantes, em cada transação, porque aí a gente vai conseguir lá na frente fazer um melhor gerenciamento de margem de vendas. E a gente tem a gente chama de CCO, Centro de Comando Operacional. É como se fosse um grande Big Brother lá no escritório, que tem dezenas de monitores como esse, que a gente consegue acompanhar on time a venda dos restaurantes. Vai dizer, on time a venda dos restaurantes, isso já está ultrapassado. Mais que isso. A gente hoje consegue, às 11h10, dada a venda que aconteceu até agora, com os cálculos do que foi isso no passado, dizer quanto a gente vai fechar hoje de vendas agora, quanto a gente deve fechar hoje. Aí tem uma curva de previsão versus realidade e a diferença é muito pequena. A gente consegue hoje saber se uma manutenção, um cara de manutenção, se o equipamento está parado, quanto tempo está parado, aonde está o cara da manutenção, o quanto tempo vai lá, controla a temperatura do ar-condicionado dos restaurantes para ter o melhor ambiente, não só para o cliente, como também economia de luz. E essa foi a visão que a gente aplicou para restaurante de um negócio que poderia ser indústria ou high-tech. E a gente transfere isso para os nossos parceiros. Então a gente diz, por um lado, é varejo, por outro lado, a gente trata isso aqui como uma indústria absolutamente conectada. Você tem um operacional, inteligência, infra de tecnologia muito grande, né? Começando com o SAP há 10 anos atrás, imagino que você tem data para muita análise.
Agora, me fala um pouquinho, Yuri, eu tenho uma curiosidade, Doni, assim, do mercado, né? Restaurante, quando ele fala. E o Brasil é um desafio, um restaurante, né? A gente olha, você ter padronização de restaurantes, várias marcas de fast food vieram para cá e saíram, né? Acho que o Yuri pode falar várias marcas, não só em hambúrgueres, em lanches, em pizzas, né? E não conseguiram prosperar. Porque a padronização no Brasil nessa área é um desafio, né? Tanto que você tinha um líder, um gigante ali, e hoje você tem um outro gigante aqui, o vermelho, prosperando, né? E com quase 1.000 lojas no Brasil todo, como que é o mercado, a cultura? Você citou aqui, quando você fez a análise, né, do burger, a mobilidade, lanche rápido, alimentação rápida, mudança de hábito, né, de morar em lugares menores. Aí eu lembro um pouquinho da habitabilidade aqui em São Paulo, dos estúdios, né, e dos apartamentos menores, né, que se tornou uma realidade. 10 anos, 12 anos atrás a gente não tinha. O trânsito, né, a economia, você comer e se alimentar mais barato. Ou seja, você tem uma mudança cultural nos últimos 15 anos, né, muito grande no hábito de consumo. Como que é essa indústria? Como você vê hoje, viu no passado e vê no futuro, né? E outra, né? O healthy food, o fast food, e aí entra né? O hambúrguer. Esses dias mesmo a gente vai estar aqui daqui a pouco, plant-based, né? E aí, o lab, né? Então, fala um pouquinho nesse cenário aí, como que é esse mundo novo, né? E se o burger está nessa pegada, né, Yuri? Vai continuar. Eu vou tentar resumir com uma coisa. Pergunta para vocês dois, vou inverter. Qual o critério que faz com que vocês recomendem... O primeiro critério que faz com que vocês recomendem um restaurante que vocês gostam de ir. O primeiro critério que vocês gostam de ir para um amigo, um familiar que vocês gostem muito. O primeiro. Comida boa. Você? Saudável. Comida saudável. Tá. Ela pode ser ruim. O gosto pode ser ruim. Você falou o primeiro. É o primeiro, saudável. O primeiro é saudável. Não, para mim, o primeiro é comida boa. Espanhol e português tem que ter sabor. Aí depois saudável. Mas o primeiro é sabor. 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 Eu vou tomar o saudável dele também como... Uma afronta não, né? Não. Pelo contrário. Ô, Doni, tu é carioca, cara. Não, pelo contrário. Meus amigos querem me matar agora. Eu sei que ele foi me pegar no saudável, porque eu sei que eles fazem coisa com tudo é saudável, tudo é de verdade lá, entendeu? Ele já conversou, ele já sabe para onde é que eu vou. Mas, primeira coisa que você indica um restaurante para alguém é que a comida seja boa. O que é comida boa é subjetivo, por isso que eu quis dizer. O boa para ele talvez seja saudável, o boa para você talvez seja gostosa. Tá? O que vem o boa depois é subjetivo. Então, a primeira coisa que a gente discutiu lá atrás foi quem disse, onde está escrito, ou melhor, por que fast food não pode ser comida boa? O nome está dizendo fast food, comida rápida. Tá dizendo comida ruim, né? Não está dizendo comida ruim. Quem disse que tem que ser comida ruim? Essa é a primeira coisa. E segundo, eu me lembro que a gente foi para os Estados Unidos e eu tive uma reunião lá e eu perguntei, me conta o que aconteceu com o mercado de fast food nos Estados Unidos com cadeia A, B, C, D. Contaram. Eu aprendi para fazer exatamente o contrário para não acontecer aquilo. Porque lá existe uma conexão muito grande com junk food, trash food. Né? Então, beleza. Então, você está no ramo de restaurante, respondendo a tua pergunta. Presente, passado e futuro. Tá? Acho que vai ser muito chato no futuro, no dia que tiver uma pílulazinha só, que você disser, um Whopper delicioso. Vai ser horrível. Vai ser muito chato, cara. Pode ter até gosto, mas, aí é uma outra casa de experiência. Já pensou você em casa, vamos jantar hoje. Jantar, pega a pílula, bota lá, delicioso. Pega uma pílula de vinho, depois uma pílula de comida. Vai ser muito chato, né, cara? Pode ter até o mesmo gosto, mas a mesma experiência, sei lá, bota uma... Mas vai ser chato demais. Mas esse é outro papo. Mas mesmo a pílula vai ter que ser gostosa. Tá? Então a gente diz o seguinte, tem que ser gostoso. E esse, para a empresa... Esse é um dos nossos fundamentos. Não importa onde a gente vai entrar.
A gente entrou em hambúrguer, depois a gente entrou em frango. E se algum dia a gente entrar em alguma outra coisa? Isso é business. Pillar pra gente. Tem que ser bom. A gente acredita que a comida tem que ser boa. Aí você fala, todo mundo fala isso. Não sei se todo mundo entrega isso. E aí a gente começou a dizer o seguinte, poxa, naquela época, quando a gente fazia uma pesquisa, a gente faz pesquisa para tudo, tá? Quando a gente fazia uma pesquisa, as pessoas diziam já naquela época, não conheciam o Burger King, mas já diziam naquela época, pô, produto muito melhor. Só não sabiam por quê. E qual foi o nosso trabalho de marca? Tentar explicar às pessoas por que o produto era bom. Tá? Aí veio o primeiro comercial, grelhado no fogo, como churrasco. Os outros não são grelhados no fogo como churrasco. E o brasileiro adora o grelhado no fogo. E a gente começou a criar a marca, respondendo um pouco da sua pergunta anterior, e fomos mostrando qual era o diferencial do produto. Segundo, da história de tendências, há uma tendência hoje que a gente enxerga desse mercado de alimentação cada vez maior, uma preocupação com a origem e com a qualidade dos alimentos. Não importa se é fast food, se é fine dining, se é restaurante Michelin, se é a carrocinha de cachorro-quente. Eu, quando era garoto, saía da faculdade, vocês são mais novos, mas eu saía da faculdade, pô, a gente passava em alguns lugares que a gente olhava, comia uma coxinha que, pô, você não tava... Sim. Hoje, eu duvido que a molecada de hoje passe em alguns lugares, olhe para certas coisas que a gente fazia antigamente e não, eu vou comer. Mudou. Tá? Hoje você já passa, já pega alguns produtos, já quer olhar ali se tem produto A, produto B, produto C. Tá? Então já tem uma preocupação muito grande. E aí foi outra coisa que a gente disse, poxa, por que a comida tem? O tomate tem que ser tomate. O alface tem que ser alface. A carne, eu me lembro uma propaganda que a gente colocou, que uma vez o Ariel colocou assim, a turma de marca colocou uma propaganda assim, 100% de carne bovina. Eu falei, mas é lógico. Por que a gente vai... Não sei se é tão lógico. Se você está dizendo que você está vendendo um hambúrguer 100% de carne bovina, é 100% de carne bovina. Se você está dizendo que o tomate é fresco, é porque o tomate chega na loja, é lavado e é cortado na loja. Tá? Então, esse tipo de coisa de transparência, tá, é importante. Primeiro ponto. Segundo ponto que é importante para as pessoas hoje em dia, vai ser cada vez mais futuro e já era 10 anos atrás. Personalização. Personalização. O que é personalização? As pessoas hoje querem uma coisa que é feita para elas e não para todo mundo. Chega ao ponto de carro hoje, quando você vai comprar, escolhe cor, daqui a pouco você está escolhendo uma paleta de cores que vai ter teu carro exclusivo. Exclusividade, né? Roupas, já existe uma... Eu vi uma startup de óculos outro dia que me contaram que ele tira uma foto, ele faz um frame que é tailor-made para o formato do teu óculos, do teu rosto, que ele vai se encaixar aqui, brasileiro inclusive, perfeitamente no teu rosto. Então, desde aquela época a gente diz, esse negócio de customização é um negócio que só vai 10 anos, que vai crescer. Eu fui de uma época que quando você ia comprar camisa em uma loja, a vendedora virava e dizia, só tem essa aqui, e tá com defeito, quer, não quer, não leva, e você levava. Hoje é inimaginável, só tem a azul e com defeitinho. Você queria a verde de outra maneira, leva, não podia nem falar nada. Então, e quando a gente viu a plataforma do BK na época, que você podia montar o lanche da maneira que você queria, você também estava dando um check em uma tendência de customização. Então, aí eu vou pegar a história. Hoje, eu sou um ser humano, hoje eu estou com vontade de comer um hambúrguer com bacon. O Doni não quer comer um hambúrguer com bacon. Respeito, perfeito. Mas eu quero. E eu quero me dar. Agora eu quero saber que o bacon é bom, quero saber que a carne é boa e quero saber que o pão é bom. Aí eu chego amanhã e digo, poxa, mas exagerei muito no final de semana. Meti o pé na jaca realmente, feijoada para cá, churrasco para lá. Olha, você faz um hambúrguer para mim,
Aí olha assim os ingredientes, olha, eu vou querer com alface, eu vou querer com tira-queijo, não quero nada de molho, não quero nada de ketchup, não quero nada de maionese, só me bota aquele frango que tem ali e um tomate. Você faz? Faço. E sabe de uma coisa? Não quero nem comer o pão, me dá só o frango e o tomate. Faço. Tem alguma coisa errada? Nada. E hoje, amanhã eu quero um de plant-based, de planta. Faço. Mas não importa se for o plant-based, se for o de frango ou se for o de bacon, eu posso garantir a vocês que os três têm que ser gostosos. Porque o ser humano, ele quer alguma coisa gostosa. Mesmo que seja um tomate, o tomate tem que ter gosto. Se for um tomate que não tenha gosto de nada, porque foi feito de uma maneira que não tenha gosto de nada, você não vai gostar. Então, essa para mim é um dos pilares e aí responde um pouco da tendência para mim do que é a comida. Exclusividade, né? Comida saudável e assim, com real. Procedência, né? Real e com procedência. Gostosa. Saborosa. Essa já era antiga, é atual e vai ser tendência do futuro, né? Quer dizer, ser gostosa, né? Mas levar isso na cultura, levar isso na percepção das pessoas, né? Ele falou mais uma aqui que era a maneira como essa comida vai chegar nas pessoas, isso tem mudado. Tá? Isso tem mudado. Em 2011 você tinha o balcão e tinha pouco drive-thru. Sim. Hoje o consumidor diz exatamente como é que ele quer, não é você mais que diz. Hoje eu quero pelo delivery, amanhã eu quero pelo pick-up, que é lá comprar e pegar, ou eu quero falar com alguém do caixa, ou eu não quero falar com ninguém, eu quero pedir no totem, ou eu quero pedir por aqui e acompanhar o meu pedido e pegar lá. Então, essa história do omnichannel que a gente ouviu tantas vezes é a mais pura realidade e ela não é determinada pelas empresas. Ela é determinada pelo consumidor, pela personalização e customização, dizendo eu compro o que eu quero, quando eu quero e do jeito que eu quero. Sim. Eu ontem estive no BK, eu te recebi aqui hoje, queria ver como é que estava a experiência. E comi um Whopper maravilhoso. E eu gostei do seguinte... ele no totem ele pede o teu nome, né? Depois que você conclui a tua venda, ele pede o teu nome. E o sanduíche vem com uma etiqueta e com o seu nome, né? Então é seu, com o seu nome. Então eu tive essa percepção, né, de exclusividade. Bacana. Você pediu para customizar alguma coisa no sanduíche? Não pedi, mas é uma coisa relativamente simples. Parece que é simples, mas não é tão simples, né? Você receber alguma coisa com o teu nome. Se você comprar do Madeiro, vem lá uma etiqueta dizendo que você tirou, mas não vem com o seu nome. Se você comprar do outro grande fast food do mundo, também vem com as personalizações, mas não vem com o seu nome. Eu acho que essa questão do nome... Que foi feito para você. Foi feito. E se você fizer qualquer personalização, ali vem a personalização. E essa é a ideia. Agora, voltando à tecnologia... Agora mais uma coisa, eu estive lá ontem porque eu precisava pegar o chapéu do Burger King pra gente tirar foto. Opa, tá aqui, né? Então, beleza, daqui a pouquinho a gente vai tirar foto. A coroa. A coroa, desculpa. Agora você imagina, você brincou há 10 anos, né? A gente vai fazer a conexão. Você imagina o que é uma cozinha com a garotada lá, recebendo o pedido, né, do Duane para comer lá, o do Ventura para delivery, o do Yuri pelo drive-thru, e tudo isso ao mesmo tempo, e o Ventura dizendo, eu quero um Whopper sem tomate. O Duane falando, eu quero o meu sem cebola. E o Yuri falando, coloca duplo queijo no meu. Tá? Tudo isso chegando lá em uma mesa de produção. Vocês já imaginaram a tecnologia que tem por trás para quando a etiqueta colocar Ventura, Duane? Não é o mesmo produto. É o produto feito para você, para mim e para você. Olha a tecnologia que tem que estar por trás disso. E aí eu conecto isso à nossa central e começo a descobrir que a maioria dos clientes estão pedindo duplo queijo na época que está mais frio. E é verdade. Tá? Na época está mais frio. Opa, marketing. Já sabemos qual é a campanha que a gente tem que fazer quando tiver mais frio. Supply, se prepara, porque vai aumentar o consumo de queijo, já liga para operações. Essa é o retail, é o restaurante 4.0. É o 4.0 e que você está fazendo um analytics fantástico, né? Com a capacidade que você tem. Daqui a pouco você coloca mais, você já deve ter programação de algoritmo. Não vou falar um AI, porque o AI hoje virou trend, né? Então, mas você já faz isso há um tempo.
de antecipar a tendência, antecipar o seu consumidor, né? É fantástico. E mais ainda, Yuri, que me chama muito a atenção no fast food ou no restaurante, em escala, é a padronização, a capacidade de qualidade do produto final, né? Então, você come um aqui, você vai na Bahia, você vai em Curitiba, no Rio. Isso é fantástico, você conseguir sair. Parece simples, né? Para quem olha de fora, mas é muito trabalho, né? É muito trabalho. Uma pergunta que sempre me faziam também é se a gente não tinha receio das hamburguerias gourmet, nesse teu ponto. Pô, você não tem medo, porque tem crescido tanto, vai tomar mercado. Primeiro, o mercado é tão grande ainda. Pô, a gente tem 1.000 restaurantes. Cabem mais 1.000. Primeiro, o ratio de número de restaurantes per capita do Brasil ainda é baixíssimo comparado. E eu não estou falando nos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos é a meca lá do fast food, eu não estou nem falando isso. Estou falando com outros países que têm um PIB per capita parecido com o nosso, o ratio nosso ainda é baixo. Então, tem bastante espaço. Mas eu não tenho ponto. Eu não tenho dúvida nenhuma que se Duane e Ventura se juntassem e fizessem uma casa premium de hambúrguer, eu não hambúrgueria. A DV Burger? Pode ser. A DV Burger. Não, VD. Deixa o Ventura com o nome na frente. Eu não vou brigar com vocês. A VB Burger ou DV Burger, tá? Ia, provavelmente, do jeito que vocês se dedicam, ia ser o hambúrguer. Né? Não sei se vocês iam botar aquele negocinho assim no final, lá em cima do hambúrguer, vai sair caindo, uma florzinha de não sei o que e tal. Ia pegar a carne do boi criado com massagem e com música clássica no quintal da fazenda dos meus avós. Lá, enfim, ia ser o the best. Cheio. Com a capacidade de vocês reproduzir isso em 1.000 restaurantes em todo o Brasil. Essa é a diferença do negócio que a gente está. É justamente a capacidade de você ter sistemas, processos e pessoas para poder reproduzir isso em larga escala. Isso não é simples. Eu acho que essa é a barreira alta de entrada, né? Que os outros chains que vieram para cá não estão mais aqui, né? Vários que vieram, vários fast food. E alguns que já existiam e também não escalaram tanto quanto. Não escalaram tanto quanto. Existem e tudo mais. Yuri, é sensacional essa jornada. Super obrigado por compartilhar conosco. Tem um ponto aqui na sua carreira que é muito relevante para o público que nos ouve, que nos vê também, porque agora a gente não é mais um podcast, agora a gente é um videocast, né? Então, por isso que você fez essa maquiagem bonita, Ventura também. Que é o seguinte, né? Você foi CEO da companhia durante muitos anos, né? 12 anos, e depois você, há algum tempo, começou a preparar a sua sucessão, né? Para o Ariel, que é o atual CEO, e tornar-se board member do Burger King, né? E essa transição de carreira, ela tem vários aspectos. Ela tem um aspecto de pensamento estratégico, tem um aspecto emocional também, né? Muitos empreendedores que nos ouvem aqui são proprietários das suas empresas, são segunda, terceira geração de uma empresa e começa a se aproximar o momento de passar o bastão, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi isso para vocês, assim, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de carreira para você, pessoalmente, né? Fala um pouquinho para a gente. Essa é uma pergunta talvez a mais difícil de responder. Você se ajeitou na cadeira agora que eu vi? Ajeitei aqui, olhei para ver se tinha alguma coisa escrita aqui, não tem nada de backup para responder essa pergunta. Então vai daqui e daqui. Não é uma decisão fácil de ser tomada. Não é. Se eu disser a vocês que é uma decisão fácil de ser tomada, não é. Tá? Ano passado... Depois daqui eu vou para uma convenção, que é a convenção desse ano. A última foi a convenção do ano passado, quando tinha os gerentes, tinham mais de 2.000 pessoas, e o final da convenção, sem me falarem, colocaram minha família lá no palco, e eram 2.000 pessoas aplaudindo, fizeram uma máscara depois no escritório com o meu rosto. Eu não aguentei, tá? Vocês já sabem o que é que aconteceu. O coração está testado para os próximos 30 anos. Foi. Mas eu vou voltar ao ponto que eu disse para vocês. Quando você chega a um momento em que não é o melhor para você, é o melhor para o que você construiu, o que vocês construíram é o melhor para a empresa.
Nós construímos a empresa, eu não construí a empresa sozinho. E eu sempre disse a todo mundo que a empresa não era uma empresa de one-man show. Não é uma empresa de one-man show. Eu costumo dizer que o mais difícil não é matar um leão por dia, é desviar das antas. E uma coisa que você não pode ser uma anta no caminho das pessoas. O negócio não pode sobreviver só por causa do líder. É lógico que o líder tem um papel importantíssimo de cultura, mas depois de 12 anos sentado em uma cadeira como CEO e dizendo que ali a gente cresce, aprende e se diverte, eu tinha que dar o exemplo máximo, que é as pessoas olharem e dizer: esse cara não vai sair daqui. Esse cara tem energia ainda para ficar aqui mais 10 anos. Então, tudo que ele fala de carreira, de que aqui você pode crescer, vale até esta posição. Daqui para baixo não vale mais. E, sinceramente, eu falei, poxa, acho que uma outra pessoa agora pode trazer um novo momento para a empresa, dar uma demonstração de crescimento de carreira, de que aqui a coisa é séria mesmo e o walk the talk vale para todo mundo. Tá? E eu acho que eu posso desenvolver um papel diferente agora. Me convidaram para ir para o board e indo para o board. Isso sim foi planejado. Eu passei o último ano e eu disse ao board, eu vou fazer uma transição, tanto é planejado que eu vou fazer uma transição de 1 ano para o meu sucessor. Assim que o board aprovou quem seria o sucessor, que eu indiquei, foi para avaliação do board, o board concordou. Vamos passar 1 ano juntos. Não é, tá saindo no mês seguinte. Não, vamos provar a vocês que tudo que eu estou falando realmente é verdade. Tá? Não é porque eu estou saindo para A, para B, para C. Não, vamos fazer um negócio. Isso é melhor para a empresa, é melhor para o negócio. E foi exatamente isso que a gente fez. Tá? E eu não tenho dúvida que eu deixei no meu lugar uma pessoa melhor do que eu. E esse, para mim, é o maior gol que um líder pode ter. Quando ele consegue não só entregar o resultado, mas que ele consegue desenvolver o seu sucessor e, eu não tenho dúvida nenhuma, deixar no seu lugar uma pessoa que é melhor do que ele foi. Acho que essa é a função maior de um líder. Tá? Se desprender é fácil? Não. É bom ser CEO? É ótimo. Tem as partes de noites acordadas, de recursos, tem tudo isso. Tá? Mas dizer que não é bom? Claro que é bom. Mas as coisas se desenvolvem. E seria muito, eu diria, de pouco valor se a coisa morresse com uma pessoa só. Falei daqui e falei daqui. Como foi esses 12 meses de atividades entre você e o Ariel? Uma vez aprovado o CEO, o que vocês montaram de atividades? A gente montou... O Ariel quase me mata. No dia que ele estiver ouvindo isso aqui, ele vai dar risada. Porque eu me lembro que lá em fevereiro, eu gosto muito de organização. Se o pessoal estiver assistindo, vão dar risada lá. Então, eu peguei a agenda, né, e eu e ele construímos a agenda do começo de fevereiro até 31 de dezembro, dia a dia, o que a gente ia fazer. Incluindo as visitas que a gente teria que fazer aos business partners, as apresentações, quando a gente poderia divulgar o mercado. Tinha budget no meio, tinha planejamento estratégico no meio, tinha convenção, tinha avaliação. Ou seja, tudo que tem em um ciclo de uma empresa aberta em um ano, tinha. Tinha os momentos de treinamento específico que eu gostaria que ele aprendesse alguma coisa, quando a gente ia estar junto, quando a gente ia estar separado. Quando era tinha uma preocupação muito grande minha, por exemplo, em que momento eu realmente deixaria ele estar na frente, tá? Para que a empresa não ficasse com 2 CEOs. Ou que a empresa ficasse com dúvida de esse negócio que ele está saindo é de mentiria, é fake, e na verdade é ele que vai ficar mandando. Não. Tá? Tinha um momento que estava junto, mas que eu queria começar a testar como ele poderia tomar as decisões em momentos mais desafiadores. Tá? Então, todo esse planejamento foi feito e a gente seguiu. Eu diria a você que
de tudo que a gente planejou, o mais difícil para a gente conseguir realmente foram as visitas a campo. Essas foram as mais difíceis da gente conseguir, porque surgiram algumas coisas. No meio, por exemplo, surgiu uma questão de OPA, né? Houve uma oferta pública de ações que foi feita pela empresa, que demandou um tempo enorme da empresa. A gente teve que, no meio, lidar com isso também. E aí atrapalhou um pouco o calendário de visitas fora do escritório que a gente tinha colocado. Mas eu diria a você que a gente cumpriu tudo. Me pediram no final para fazer um benchmark, rodando o mundo, olhando empresas a gente fez, apresentou. Então, eu acho que foi um bom processo. O board ficou muito contente também com o processo que foi feito. E o Ariel, eu estou vendo que está tocando um negócio melhor do que eu tocava, então estou muito contente. Com um planning desse do Ariel, não tem como dar errado, né? O Ariel, acho que tem um to-do dele já escrito para os próximos 5 anos aí planejado. Vou chamar o Ariel para vir aqui, né, Ventura? Ele falou assim, pô, cara, o Yuri é chato pra caramba. O calendário ali encheu minha paciência. Ele vai falar isso. Eu tenho certeza absoluta. Eu aposto um ópera nisso. Eu tenho meu to-do aqui, meu planner tá feito nos próximos 5 anos. Depois a gente vê isso aí, o Yuri falou, não, vamos ver agora, cara. Vamos deixar tudo combinado. Mas é interessante. O Yuri, ele fala do coração e tenta racionalizar. Ele estava muito emocionado. Você sente a emoção e o carinho que ele tem pelo business, né? E pelo que ele criou. E quando ele coloca agora no board que ele está, você se preparou para isso também? Acho que acredito que você se planejou para estar no board, né? Então, quando o Duane enfatiza isso, e nossos ouvintes aqui, os colegas do IPO e CEOs e donos de negócio, é como se fosse um filho seu, ou a sua família está ali, né? Mas você está racionalizando e planejando, e agora você vai para um momento estratégico, vai para o board. Você já está exercendo o board, como que é esse exercício? E você sair do operacional, e eu vejo que quando a gente fala da operação, você se empolga, né? Porque é o doer, né? Aquele cara que fez. Então, tá acostumado a interagir pondo a mão, né? Agora não pode mais pôr a mão. Eu sei o meu queijo, eu sei o produto, ele tirou, pôs ali. Então, assim, como que é essa interação ali no ou o Ariel fala board, assim, não, né? Isso aqui é 20%, ele fala, não é 20%, isso aí é 17,5%, tá errado, né? Conta um pouquinho essa experiência. Não, é uma boa pergunta. Eu e o Doni fizemos um curso juntos na Fundação Dom Cabral, a gente se conheceu lá ano passado, curso de conselheiro. Estava no meu to-do. Antes mesmo eu virei conselheiro, eu acumulei as 2 posições em agosto. Então eu estou desde agosto. De agosto até dezembro eu fiquei com double hat, com chapéu duplo, e em dezembro eu passei para o Ariel, e de dezembro para cá estou só com o conselho. Tá? Inclusive esse curso que eu fiz, pensando depois, eu deveria ter feito muito antes. Eu entenderia melhor o papel do conselho sendo um executivo. O executivo pensa e imagina que o papel do conselho é um. E depois que faz, ele vai aprender que não é exatamente aquele, ou se tornando um conselheiro, e aí vai ter o tempo de aprendizado, ou participando de um treinamento, vai, eu diria a você, facilitar o entendimento dos papéis. Os papéis são completamente diferentes. Eles são complementares. Isso é importante. Não são papéis que jogam separados, são papéis que jogam juntos. Aliás, esse é tem um livro que eu estou lendo que se chama Board That Leads, que é bem interessante. E foi a indicação do curso. Foi a indicação do curso. Board That Leads, do Han Charan, né? Eu não sei se é do Han Charan. Depois eu passo para você. Eu não sei se é do Han Charan. Eu acho que eu até mandei uma foto do livro para você. Estava indo para os Estados Unidos e falei, esse livro. E o papel joga junto, cara. Eu acho que o grande desafio que a gente tem, e aí você falou, tem muita gente que se sente dono da empresa. Primeiro, quando todo mundo se sente dono da empresa, é melhor. É a cultura que a gente fez, que não tem um dono só. História de one man show, né? Segundo, coceira de meter a mão na operação foi uma coisa que eu decidi. Eu não vou para o board para ser um segundo CEO. O papel tem emoção? Tem. Você fica orgulhoso? Fica. Mas quem é o CEO hoje é a pessoa que está lá.
E tem o papel dela. O board tem que trabalhar junto e ajudar a defender os interesses do acionista e tem seus papéis específicos. É lógico que ajuda muito você estar em um board conhecendo como funciona lá dentro. Você pode ajudar muito mais. Você pode, às vezes, fazer perguntas e questionamentos, tá, que levam a pessoa que está executando a pensar, algumas vezes, poxa, talvez não seja por aqui. O ouvido é a coisa que a gente menos exercita. A gente exercita demais isso aqui e pouquíssimo isso aqui. Talvez quando você tenha no board uma pessoa que entende do teu negócio, você exercite um pouquinho mais isso aqui, abrir o ouvido e dizer, peraí, talvez esse cara tenha um ponto válido aqui. Porque quando você não é, você vai dizer, esse cara não entende nada. Infelizmente, é a tendência natural. Não deveria ser assim, mas é a tendência natural. O executivo tem um pensamento que não é claro, mas assim, quem está aqui no dia a dia sou eu. Sou eu, quem está sofrendo a dor. O board conhece o negócio, mas não está aqui no dia a dia, não sabe a complexidade de implementar certas coisas, simplifica alguns temas, né? Então, como executivo, às vezes, você tem essa sensação e no board, né? Sendo um executivo que agora está numa outra posição, você também sabe que tem mais noção do que é execuível do que não é, né? Eu acho que tem um pouco isso. Cara, uma empresa... O que é uma empresa? Uma empresa, no final das contas, ela é uma entidade que está ali para satisfazer as necessidades, a palavra não é satisfazer, mas para entregar as necessidades de alguns grupos diferentes. E as necessidades são diferentes. Hoje uma empresa tem que entregar as necessidades dos seus colaboradores, que querem uma coisa, né? Dos seus clientes, que querem outra coisa. Hoje está se tornando cada vez mais forte da sociedade. A sociedade está demandando, dizendo da empresa, olha, eu não quero só que você gere emprego e me entregue produto, não. Eu quero mais que isso. Vocês sabem disso. ESG, responsabilidade, propósito. Então, está demandando. Você tem seus fornecedores que também querem, seus parceiros comerciais que demandam dessa empresa algumas coisas. E você tem os acionistas que pegaram o teu dinheiro que está no bolso, só pegaram do ano e foi lá, trabalhou muito, juntou um dinheiro e disse, poxa, e agora o que eu faço com o meu dinheiro em vez de aplicar na renda fixa? Pô, acredito em tal empresa. Cara, tu pega teu dinheiro e vai entregar o Ventura para tocar o negócio lá, cara. Ventura, tá aqui o dinheiro, bicho. Passei minha vida, tá aqui o dinheiro, vai tocar. Imagina que é o único dinheiro que você tem. Aí o Ventura olha para você também e diz o seguinte, Doni, você já me deu dinheiro, bicho, para de me perguntar coisa. Senta e acredita, vai com fé. Então, esse conjunto de interesses que muitas vezes não são alinhados, não são. E você tem alguém tocando aqui no meio. Maestro. E o board tem que ajudar este cara. E este cara tem que ajudar o board. Os dois têm que trabalhar assim. E no livro Board That Leads, começa contando a história, né, da Apple, né, quando o presidente do conselho lá, tiraram o Steve Jobs, tá, da Apple. Ele foi destituído da Apple. Tá? E depois o board, a empresa entrou em decadência e o board teve que convencer o cara a voltar. Tá? Olha as situações como elas conflituosas e como as coisas... E fala de um papel de um conselheiro que foi a pessoa que orquestrou esse movimento de retorno, né? Porque isso tudo tem que ser muito organizado, tem várias camadas de poder e tudo mais, né? A gente sempre aproveita quando um livro é falado aqui para dar, né, as referências todas. Então o Board That Lead, acho que eu te mandei ele também, Ventura. Rancharan, Dennis Carey e Michael Usen são os autores. E é um livro que tem, lá na parte final dele, um guidebook de conselheiro, né? Muito legal, assim quase 30 ou 40 páginas finais do livro, é característica do Rancharan, de dar o caminho das pedras, né? Então, uma leitura aqui que sempre... Eu gosto de falar, Yuri, porque o pessoal às vezes compra o livro, manda mensagem para mim e fala assim, tá aqui, comprei, eu vi lá no podcast. Legal. Maravilhoso, né? Poderíamos
continuar por muito tempo, mas... O tempo nem passou, Doni, tem meia hora. Não, dá uma hora não tem mais, aqui, parece que passou não tem o tempo. mais. Estamos aqui. Estouramos o tempo. Estouramos um pouco, mas, enfim, a história foi muito enriquecedora, Yuri. A gente precisa muito te agradecer, essa agenda que a gente está tentando há alguns meses, né? Verdade. E deu certo hoje. A gente sempre compra aqui um livro para os nossos convidados, né? Esse livro aqui chama O Poder das Crises, escrito pelo Ian Bremmer, que é CEO da Eurásia, né? E é um livro que fala um pouco sobre o papel que as crises têm na formação do nosso modelo de liderança, né? Ou como a gente aprende com as crises para poder lidar com certos desafios, né? Nós, nesse momento, momento pós-pandemia, todos os mercados estão muito turbulentos, enfim, tudo é um cenário muito diferente e exige de nós aqui uma forma diferente de lidar com os desafios. Então, o livro fala sobre isso. Vou ler com certeza e depois vou escrever dizendo o que eu achei. Ótimo. Passo para o meu amigo Ventura aqui fazer as honras da casa. Yuri, eu fico aqui com uma mensagem na cabeça, né? Você falou que está com 1.000 restaurantes. O Brasil tem 5.500, 5.550 municípios. Então dá para multiplicar por 5. Está lançado aí para o Ariel o desafio, né? Acho que tem muito que crescer. Me vem na mente o tamanho das farmácias também, como elas crescem. Então aí com 2.500 falam que vão dobrar também. Então que o Burger King seja um sucesso sempre, continue crescendo e prosperando com os seus propósitos e objetivos, né? Um prazer ouvi-lo aqui. Tem mensagens de liderança, de boarding, de cultura, de resiliência, de doer, e muito enriquecedor para nós. Duane, agradecer, trazer o Yuri aqui para o IPO Convida, e a casa é sua, está sempre à disposição. E fica já o convite para o próximo aqui, que acho que tem um next aqui. Tem muito assunto para a gente falar. Tem, né, tema. Duane? Não, valeu, gente. Obrigado. Super, super gostoso falar e, bate-papo descontraído. Gostei bastante. Espero que o pessoal que ouça também goste. Vou mandar lá para o nosso grupo da Fundação Dom Cabral. Legal, gente. Valeu. Obrigado, Yuri. Obrigado a vocês. Obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.